Pai do Senhor, irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre o novo nascimento. O que significa nascer de novo? Tem um texto no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Jesus está tendo uma conversa com um certo fariseu chamado Nicodemos, e o texto diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Irmãos, esse texto ele é um texto bem conhecido na maioria da cristandade do século atual. Nós usamos esse texto para poder falar sobre a pessoa se converter e a pessoa descer as águas, se batizar e tal. Porém, esse texto, Jesus está tratando a respeito do novo nascimento com Nicodemos, e quando ele vira para Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E Nicodemos ele indaga: eu vou entrar no ventre da minha mãe para nascer novamente? E Jesus diz: não, você precisa nascer da água e do Espírito. Veja, muitas pessoas atribuem o nascer da água aqui como sendo as águas batismais. E o texto não está falando de águas batismais aqui. E depois o texto diz: e do Espírito. Só que o Espírito aqui é com E maiúsculo. Então, é do Espírito de Deus. Então, esse nascimento que Jesus está falando é um nascimento em sentido espiritual. Não é um nascimento em sentido físico. É nascer do alto. É nascer da parte de Deus. É nascer do divino. É ser transformado filho de Deus por uma obra soberana do próprio Espírito Santo, que passará a residir naquela pessoa que creu no Evangelho. Então, Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa nascer do Espírito, você precisa nascer de Deus, você precisa nascer do alto, você precisa passar por uma transformação em que o seu cerne vai ser alterado, as suas feições, os seus desejos, vai receber o DNA de Deus, vai receber o DNA do alto. Hoje, o homem sem Deus, ele tem um DNA do pecado, o DNA de Adão. Ele está... O velho homem ele é ligado a Adão pela queda, mas quando Deus recria o homem e faz esse homem nascer de novo, ele recebe filiação da parte do Pai. Então, esse é o novo nascimento. Não tem nada a ver com entrar no ventre da mãe para poder renascer. Isso tem a ver com nascer de Deus, ser transformado pela palavra do Todo-Poderoso. E o texto, irmãos, ele continua dizendo o seguinte: necessário vos é nascer da água e do Espírito. Quando você pega o capítulo 4 do mesmo livro de João, a partir do versículo 13 e 14, Jesus está indagando a mulher de Samaria, a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, e falou: mulher, me dá dessa água para eu beber. E Jesus vai falar bem assim com ela: qualquer que desta água beber, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O texto aqui não está falando de águas, e muito menos de águas batismais. O texto aqui está falando da palavra de Deus. Então, nascer da água e do Espírito é nascer de Deus e da palavra de Deus.
da verdade de Deus. A palavra de Deus, ela vai entrar no homem. Ela vai ser abundante no coração daquele que verdadeiramente creu. E será tão abundante, a ponto de jorrar desse cidadão para todos em sua volta. A Bíblia diz que será uma fonte de águas vivas que sairá do seu interior, a jorrar para a vida eterna. Veja, a palavra de Deus é a água purificadora na vida do crente. A palavra de Deus, ela é considerada a água do Espírito. O próprio Espírito aqui, o símbolo nas Escrituras do Espírito também é a água, que é a palavra de Deus, que lava o crente, transforma o crente, inunda o crente de Deus e faz dentro dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, meus irmãos, é isso que Jesus ele está requerindo de Nicodemos. E ele está pondo a Nicodemos: Nicodemos, você deve nascer da palavra. E você deve nascer do Espírito. Você deve nascer das Escrituras santas que de mim testificam. E você deve nascer da parte de Deus, da parte do alto, da parte do divino. Fica aí essa mensagem. Esse é o novo nascimento, um trabalho poderoso de Deus. Amém? E quando você pega ali o texto de 2 aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, o texto diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, todo aquele que nasce do alto, que nasce de Deus, ele se torna uma nova criação, uma nova criatura, com novos afetos, com nova filiação, com novo DNA. Nós passamos pela fé ser filhos de Deus, eleitos em Cristo, salvos. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique com esta palavra e amém.